Pessoal, aqui é o Ricardo, professor de econometria do campus Cornélio Procópio, da UEMP, e vamos falar hoje de como se detectar heterocidacidade em modelos, né, que a priori nós não sabemos se a variância do erro ela é desigual ou é igual, tá? Nós vimos que na aula passada, quando foi analisada a taxa de aborto, muitas variáveis foram estatisticamente não significantes. Isso não quer dizer que o modelo seja heterocidático, mas te dá uma ideia no qual os coeficientes podem ser ineficientes, tá? As propriedades de mínimos quadrados ordinárias, elas não são alteradas, isto é, a consistência e os estimadores são estimadores do tipo, os melhores estimadores não viesados, tá? Mas, do fato de ser ineficiente os testes F e T, né? F do modelo em geral e T sobre os coeficientes podem não ser eficientes, tá? Ou seja, tem mínima variância, tá? Do estimador. Então, nesse caso, nós devemos inferir em relação à heterocedacidade, isto é, se a variância do termo de erro ao quadrado do modelo ele é desigual, tá? E isso é possível. Nós devemos fazer ou análise gráfica ou os testes tradicionais de heterocidacidade, que é Breusch-Pagan ou Breusch-Pagan, né? BP, mais familiar como BP, e o teste de heterocidacidade de White. São os dois testes que nós aplicaremos no Stata e análise gráfica também. Na análise gráfica nós devemos plotar os resíduos, né, criar os resíduos e fazer o histograma e também o gráfico de dispersão bidimensional da variável taxa de aborto com o resíduo elevado ao quadrado. Então tá. Conforme eu disse, é um conjunto de medidas para analisar se o modelo possui ou não heterocidacidade. A priori, são dois subconjuntos de análise. A análise gráfica, que aqui está escrito que eu fiz no exemplo anterior, não fiz, vou fazer agora, e os testes de regressão auxiliar, que é Breusch-Pagan ou Rusch-Pagan, dependendo da região onde você mora, né, do planeta, e o teste de White. Vamos, então, agora fazer a análise gráfica. Depois eu falo sobre o PT e o White, que são testes de regressões auxiliares, cuja variável dependente é o termo de erro ao quadrado, contra as variáveis explicativas. Ok? Então, vamos lá para o Stata, que aí a gente vai fazer essas análises gráficas, verificar se há heterocidacidade ou não. Aqui eu vou digitar a regressão da taxa de aborto, do nível de educação, das leis, da renda, do Piketty, dos fundos da religião. Dou um Enter aqui, né? Esse aqui é os resultados que estão lá no print da aula anterior, certo? E a primeira coisa que eu tenho que fazer é preditar o erro e fazer uma coluna dos resíduos lá no estado. Então, eu vou digitar predict new, né, de erro, e os resíduos. Se nós olharmos aqui, ó, no data editor, tá? No editor de dados, nós temos o seguinte. Aqui, ó, usinho. Esse usinho aqui é o erro. Vezes o, né? O erro ao quadrado. Bem, para que eu vou fazer isso? Para fazer análise gráfica. Primeira coisa, eu vou criar o histograma de resíduos ao quadrado do U2.
vai me dizer se há uma desigualdade. Observa que há, né, no histograma aqui, uma concentração, uma maior coluna, tá? Quando os valores, tá, do erro ao quadrado estão mais próximos do zero, tá? Então, não há uma distribuição normal dos erros, ou não há uma forma igualitária de distribuição dos erros, que pode te indicar a um possível, né, fenômeno de heterocidacidade, ok? Então, pelo histograma, você pode verificar que essa coluna é maior que as demais. Isso é uma desigualdade, beleza? Agora, vamos utilizar ainda as informações do quadrado, né, do erro elevado ao quadrado, para gerar um histograma não, um diagrama de dispersão dessa variável em relação à variável, né, referência do fenômeno, a variável dependente, nesse caso, que é a variável taxa de aborto. Então, esse comando é um pouquinho complexo, que eu vou digitar aqui, ó, two-way, né, scatter, scatter quer dizer dispersão, tá? E enter, aqui, ó, dispersão, galera. As duas variáveis. Observe que está bem concentrado aqui à esquerda. Não tem uma distribuição igualitária dos pontinhos, tá, no sistema de eixos, que pode indicar um forte indício. Portanto, para você ter certeza se é realmente heterocidástico ou não, existem dois testes muito comuns serem utilizados, tá? E se pelo menos um, né, te der o caminho da heterocidacidade, é porque há fortes indícios, tá? É o teste de BP, Breusch-Pagan, o Breusch-Pagan, o Busch-Pagan, e o teste de White. Vamos voltar à nossa apresentação, eu vou ler um pouquinho sobre eles. Ler e falar, né? Porque só ler nesse modo passivo não é tão interessante. Então, olha só, o teste de Breusch-Pagan é muito simples. É uma regressão que você usa o quadrado do erro, né? Da regressão original, aquela que nós obtivemos lá no Stata, tá? Vamos estimar a regressão, obter os resíduos ao quadrado e rodar uma nova regressão dessa variável erro ao quadrado contra as variáveis explicativas, tá? A hipótese a ser testada é que se os coeficientes associados a esse novo modelo forem todos iguais a zero, é que a variância do erro é homocedástica. Caso contrário, a variância do erro. Nós não precisamos ficar criando esse modelo, porque o Stata já te dá esse teste diretamente. O teste White também já aplica os dois de uma vez. O teste de White, ele é mais flexível, porque você também pode usar as variáveis explicativas ao quadrado. Combinar as variáveis de primeiro grau, as variáveis explicativas de primeiro grau, com as variáveis explicativas de segundo grau. Fazer um teste mais geral. A ideia é a mesma. O H0 é que os coeficientes, né, todos sejam iguais a zero, ou seja, então o modelo é homocedástico, e caso contrário, o modelo, né, a hipótese alternativa é o modelo heterocedástico. Aqui, as hipóteses estão aqui, e né, eu tenho tanto o test, que é o comando do Stata, por o BP, e aqui eu tenho intest, white, que é o comando para o teste de White. Vamos fazer lá no próprio Stata, para a gente poder, além de aprender, né, a aplicar esses testes, aprender a interpretá-los também, né? É mais interessante do que ficar só falando. Olha só. Então, após a inferência, após a análise gráfica,
Vamos aplicar então aqui test, H-E-T-T-S-T-I-S-T. Esse retest ele significa comando para a aplicação do teste de heterocelasticidade de Bruch-Pagan, ou de Bruch-Pagan. Vou dar um enter aqui. Olha lá. Aqui eu tenho, tá, a hipótese nula, né, que é a variância constante. E também aqui eu tenho as variáveis em relação a relação à taxa de aborto. Observe que minha probabilidade em relação ao Q quadrado, que é a estatística teste, né, quando nós tratamos da variância do erro ao quadrado, nós temos aqui que a probabilidade é menor que 5%. Isso quer dizer que o H0 é rejeitado, tá? E indica que esse modelo possui variância não constante, ou seja, possui, né, heteroscedasticidade, ou é heterocedástico, tá? O modelo é heterocedástico, ou ou a variância, tá, do termo de erro ao quadrado não é constante, tá? Então, o teste BP já te disse isso, entretanto, tem uma ressalva. Qual é a ressalva, professor? É que o teste BP funciona para grandes amostras. Nós temos 50 grandes amostras ou grandes observações em determinada amostra, tá? Então, aqui tem 50 observações. Não é possível afirmar se esse número de observações é uma grande amostra, tá? Mas, para termos didáticos, o modelo, né, é heteroscedástico, tá? Agora, vamos aplicar o InTest, White, que é o teste de White. Ó, IMTEST, White. Em cima, temos então o teste de White com as hipóteses H0 com o cedástico e a alternativa heteroscedástico. Okay? Quando a probabilidade do Q quadrado for maior que 5%, aceita-se H0. Isso quer dizer o seguinte, que este modelo, né, pelo teste de White, ele é monocedástico. Viu? Já temos divergência entre dois testes. Entretanto, foi observado na análise gráfica que há uma concentração, né, de informações na primeira coluna do histograma e há muita concentração à esquerda das observações. E o teste BP já, né, indica que ele é heteroscedástico. Então, é melhor corrigir esse modelo, tá? Ou suavizar o critério heteroscedástico desse modelo de alguma forma, tá? Você não pode ficar em nível de desconfiança ou de duplicidade de interpretações, tá? Conforme dois testes dentre três mostram que a forte presença de heteroscedacidade, você não pode ficar em cima do muro, tente corrigir, tá? E as maneiras corretivas vou ensinar na próxima aula. Basicamente, são maneiras de analisar alguma variável e verificar qual o padrão dessa variável e transformar essa variável de uma outra forma, ou transformar o conjunto de variáveis, de possíveis variáveis que não sejam binárias em uma transformação que, né, amenize a heteroscedasticidade, tá? Ou utilizar os erros padrões robustos de White, tá? Que é um método estatístico bem avançado, né, para a minimização, né,
a variância desigual do termo de erro em determinado modelo. Então, isso iremos ver no próximo, capítulo desse conteúdo. Ok? Galera, obrigado, até mais, tchau, tchau.